Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No Café PT de hoje, nós vamos falar sobre a Lei de Igualdade Salarial, que completou 2 anos agora em julho. Vamos falar quais foram os principais avanços desde que ela foi sancionada. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Café PT a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montanher. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Paula Montanher, seja bem-vinda ao Café PT. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, poder estar aqui para a gente conversar, né, e esclarecer sobre esse assunto que é tão importante. Anderson, muito obrigada a vocês que me trouxeram, que estão aqui abrindo um espaço para um debate tão importante quanto a igualdade salarial entre homens e mulheres. Pois é, Paula, essa lei ela completou agora, né, em julho, 2 anos, né, que ela foi sancionada pelo presidente Lula. E eu queria poder conversar com você para a gente poder entender quais são os principais avanços, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego destaca desde que essa lei foi sancionada nesses últimos 2 anos, o que a sociedade ela realmente ganhou, né, desde que essa lei ela passou a valer para todos nós, né, brasileiros. Bom, primeiro queria lembrar que a igualdade salarial existe para quem é empregado formal desde 1943 e que a legislação da Constituição de 1988, ao dizer que não podia haver diferenças salariais entre diferentes grupos populacionais, retomou toda a legislação que envolvia a igualdade de situações trabalhistas e de remuneração que estavam lá na legislação. Essa nova lei, a Lei 14.611, ela tem por foco acelerar o processo de igualdade salarial. A gente tinha passado por um momento bastante complexo durante a pandemia, em que as mulheres muitas tinham perdido o trabalho ou tinham tido que ficar em casa para cuidar de seus filhos, e elas foram as últimas, então elas quase foram as primeiras a serem desligadas e permanecer em casa, e foram as últimas a serem reconduzidas ao mundo do trabalho, portanto, através das admissões e contratações. Então, precisamos, antes de mais nada, acelerar a contratação de mulheres com vínculo formal, em especial no setor privado, e não só em pequenas empresas, nas grandes também, onde há mais oportunidades da gente fechar brechas de salário que são grandes, principalmente nas grandes empresas e nas atividades que envolvem direção e gerência, porque é lá que faltam mulheres. A gente sabe que todo mundo acha a ideia da igualdade muito importante, a ideia da inserção das mulheres é sempre no mercado de trabalho, é sempre levantada como importante, mas a gente não vê tantas mulheres quanto o fato de que muitas são formadas, que têm experiência em atividades de gestão, em atividades de alta gerência, de alta direção, nos conselhos administrativos. A gente vê uma participação muito reduzida de mulheres, e a igualdade salarial supõe a proporcionalidade de mulheres em todo tipo de posto de trabalho, porque a igualdade vai acontecer se houver homens e mulheres, negros e não negros, nas diferentes posições ocupacionais
do nosso mercado de trabalho. Essa que é a Quer função dizer, da legislação, é essa aceleração. Perfeitamente. Quer dizer, já é uma lei antiga, né, desde 1943, na lei que rege a CLT, né, mas agora essa lei ela veio justamente para acelerar esse processo, como você falou. E Paulo, desses 2 anos, qual a avaliação que você faz? Né? É uma lei que ela realmente está sendo cumprida pelas empresas, né, pelos empresários. Você observa se realmente essa lei está sendo cumprida ou ainda existe uma resistência muito grande desse setor? Olhe, a legislação, a legislação, ela dá transparência à informação, em especial às grandes empresas, né? Então, eu consigo falar das transformações que estão ocorrendo nas empresas de grande porte. Então, acho que a Perfeito. primeira boa notícia é que a gente vem contratando, em especial falando do que aconteceu entre 2023 e 2024, a geração de mais de 1 milhão de postos de trabalho para empresas de 100 empregados e mais foi dividida em 500 mil mulheres e 500 mil homens. Legal. Eu acho que raras vezes a gente teve períodos em que houve uma contratação de homens e mulheres em proporções similares. Isto é, de per se, um bom resultado. A gente sabe que até está previsto na legislação que o salário de uma pessoa que é iniciante nem sempre é igual ao de uma pessoa que já está trabalhando há muito tempo na empresa. É suposto que esteja diferenças. Mas a ideia é que não tenha tantas diferenças assim. Isso. Que as diferenças não sejam diferenças a ponto de desestimular a pessoa a continuar, não é? Exato. Então, a gente começou a olhar alguns aspectos muito importantes. Dos 53 mil estabelecimentos para os quais a gente fez relatórios, 30 mil desses estabelecimentos, a diferença de salários entre homens e mulheres, principalmente na hora da contratação, é de menos de 5%, é até 5%. Já quando eu olho o salário médio que a pessoa levou para casa, né? A diferença, o número de estabelecimentos em que a diferença é de até 5% cai para 17.380, o que é uma fração do total de estabelecimentos. Mas a boa notícia é que nós temos exemplos de que isto é possível em todas as unidades da federação e praticamente todos os setores de atividade. Então, a gente reputa este fato como um fato importante, porque ele mostra que é possível, em todas as atividades, ampliar a inserção de mulheres, ampliar a inserção de mulheres em todo tipo de posto de trabalho, e isto pode, de fato, acelerar e diminuir a desigualdade salarial, que está girando em torno de 20,7%. Eu acho que sempre é bom lembrar que nós temos uma desigualdade que é desta ordem, né? As mulheres recebendo em torno de 20% menos do que recebem os homens. Eu acredito que haveria a possibilidade de haver uma distância mais menor, que fosse explicada, por exemplo, pelo tempo de permanência do trabalho, que já está lá previsto na legislação, principalmente porque a gente tem visto que há uma possibilidade muito grande de rapidamente acompanhar e incorporar boas práticas de trabalho e equiparar o esforço de trabalho de homens e mulheres em todo tipo de trabalho. É isso, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua falando sobre a Lei da Igualdade Salarial com Paula Montanher, do Ministério do Trabalho e Emprego. Café PT volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil.
Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos falando sobre a Lei da Igualdade Salarial, que completou 2 anos agora em julho. E a senhora citou o exemplo aí dessas grandes empresas, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego vem acompanhando, mas é possível afirmar de alguma forma, subsecretária, que esse efeito ele pode acabar sendo compartilhado até mesmo para outras empresas, né, as empresas de portes menores, as pequenas e médias empresas também, porque se as grandes empresas já estão cumprindo o dever de casa, possivelmente que as empresas menores, que vocês não têm um acompanhamento direto, elas já comecem a observar esses exemplos e trazer para elas também, né? Até porque essas pequenas empresas, as pequenas e as médias, elas também correspondem aí a uma grande parte, né, das pessoas que são empregadas hoje no Brasil, né? Olha, a gente entende que mesmo as grandes empresas precisam aperfeiçoar os seus modelos de incorporação, e a gente precisa avançar nessa direção e certamente, se as grandes empresas incorporam esses procedimentos, elas são exemplo para as empresas de médio e pequeno porte que são fornecedoras, muitas vezes, de serviços a essas empresas. E se elas estão na mesma cadeia produtiva, a gente sabe que tem um efeito combinado em que essas ações vão se espalhando pela cadeia produtiva. A intenção da legislação é acompanhar as empresas de grande porte para que todo mundo pratique o que a lei manda, porque a igualdade salarial não é apenas para quem está trabalhando na pequena empresa ou na grande empresa, é para todas as pessoas que trabalham. Isto vale para as situações do emprego formal, vale também para as associações, para os trabalhos informais. Quer dizer, não é só a trabalhadora seletista que precisa ter igualdade salarial. Também os autônomos, também as pessoas que trabalham como MEI, também as pessoas que trabalham no emprego doméstico. O que a gente quer é alcançar uma percepção de que o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens vale o mesmo. Esse é que é o objetivo, e a gente entende que a disseminação de informações e a transformação das oportunidades tem essa capacidade de trazer para todo mundo este processo. Então, sim, a gente quer alcançar todo tamanho de empresa, sim. Maravilha. E a aplicabilidade, né, da lei de igualdade salarial, hoje ela é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também em conjunto com o Ministério das Mulheres, né, Paula? Como é que funciona essa engrenagem aí? De que forma que vocês conseguem manter esse trabalho para que essa lei ela possa realmente ser cumprida pelas empresas no Brasil? Veja só, desde o início, esse é um projeto conjunto. O presidente passou esta tarefa ao Ministério das Mulheres e ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho está encarregado de organizar informações e fazer a fiscalização da legislação. O Ministério das Mulheres tem um trabalho de articulação, de discussão. Veja, esse relatório ele não saiu só da área técnica, ele foi objeto de discussão
com outras áreas de governo, com representantes de trabalhadores e representantes de empresas. E a gente via que essa discussão ajudava a ampliar essa discussão. No âmbito do Ministério das Mulheres, existe o Plano Nacional de Igualdade Salarial, em que muitas medidas que ajudam a premiar empresas que estão avançando, que ajudam a promover boas práticas, estão lá colocados. Então, a gente divide as ideias, dividiu a legislação e agora está dividindo tarefas de produção da informação, disseminação da informação, fiscalização e de apoio da rede de políticas públicas que podem tornar possível a igualdade salarial. Vejam só, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando da situação de homens e mulheres, muitas das atividades que levam as mulheres a ficar fora do mercado de trabalho envolvem a presença de filhos pequenos, envolve a presença de pessoas da família que precisam de apoio e suporte para que eles estejam numa condição de vida melhor. E isto, em geral, acaba muito concentrado nas tarefas das mulheres. Uma forma importante que a gente vê em outros países são políticas que permitam que as crianças muito pequenas estejam em creches de tempo integral, ou pelo menos durante todo o período de trabalho das mulheres e dos homens, que a escola seja ela das fases iniciais de formação até a fase de ensino fundamental e ensino médio sejam de tempo integral, porque isso significa que as mães, durante o período que as crianças e os jovens estão nas escolas, podem estar usando seu tempo para trabalhar. Do mesmo modo, as ações da assistência social de apoio a pessoas com pouca mobilidade, que têm dificuldade. Então, o papel de coordenar essas políticas de cuidado, de coordenar essas políticas que permitem a ampliação de ensino tempo integral e essa articulação à presença de mulheres no mercado de trabalho, são ações que estão muito mais no âmbito da articulação do Ministério das Mulheres, e com isso a gente espera ser capaz de trabalhar todo o território nacional, não apenas as grandes cidades ou as grandes empresas, mas em todo tipo de cidade e todo tipo de território. Bacana, importante, né, esse acompanhamento aí também por parte do Ministério das Mulheres, já que elas são as principais beneficiadas aí por essa lei. Agora, subsecretária, o Ministério do Trabalho ele acompanha, né, as empresas elas são obrigadas a enviarem, né, periodicamente um relatório com a quantidade de empregados e os salários que cada um deles recebe, né? E o Ministério do Trabalho ele acaba acompanhando esses números, até mesmo para poder gerar as estatísticas, enfim, os trabalhos que vocês realmente precisam desenvolver. Mas de que forma que vocês recebem esses dados? As empresas elas realmente conseguem colaborar, estão colaborando? É possível afirmar que as empresas realmente estão cumprindo essa determinação? Ou ainda existe também resistência para o envio dessas informações, subsecretária? Olha, eu acho que a gente precisa dividir em dois aspectos. Certo. Os dados que envolvem características das pessoas e o salário das pessoas, hoje em dia nós temos uma porta única de entrada, que é o e-social, em que as informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias são entregues mensalmente pelas empresas para cumprir as suas obrigações nesses três âmbitos. Então, a informação, ela chega porque a empresa tem que cumprir essa atividade para pagar seus impostos, para depositar os recursos que ela retira do salário dos trabalhadores e que ela tem que contribuir para fins previdenciários. Então, esse tipo de informação, ele é garantido e o Ministério do Trabalho o recebe e a gente faz uma média de 12 meses para evitar problemas sazonais de empresa.
A gente tem um outro conjunto de informação que a gente captura a cada 6 meses, que é perguntando às empresas sobre os seus critérios sobre os seus critérios de remuneração, o que envolve a definição do salário das pessoas, porque a gente tem que entender o que pesa. Onde que está? É o cumprimento da legislação? É a inexistência de um trabalho? O que faz? Quais são os aspectos, né, que envolvem esse cumprimento dos critérios remuneratórios para a gente entender se parte daquela diferença ou a totalidade é devida a uma explicação que é decorrente do funcionamento do mercado de trabalho ou se ela envolve de forma direta alguma forma de discriminação das mulheres. A gente tem essas perguntas e a gente lá também pergunta se as empresas têm política de contratação de mulheres, se ela tem política de promoção de mulheres, porque empresas que já faziam isso queriam ver que a sociedade também entendesse que eles estão fazendo este esforço, e não à toa a gente tem empresas que, ao fazer isso, têm resultados com brechas de salário muito menores do que a média, né? Que são aquelas 17 mil empresas cuja diferença salarial entre homens e mulheres é de até 5%, né? Aí a gente faz essas perguntas a cada semestre. A gente pergunta também sobre como a empresa apoia a família, né? Porque quando uma mãe tem filhos, se ela precisa de férias, se ela precisa de creche, se ela precisa de uma flexibilidade maior de horários, ela tem ou não tem? Como é o acesso dos pais à licença maternidade e paternidade estendida? Quem que aplica? Então, a cada 6 meses, a nossa equipe contacta as empresas para a gente que elas respondam. Às vezes elas ficam meio chateadas de responder de novo, mas muitas empresas mudaram de política, voltaram a fazer ações que tinham deixado de lado, e isso é importante que apareça no relatório. A gente até acho muito importante essa entrevista estar acontecendo agora, porque dia 1º de agosto, agora, a gente começa as atividades do 4º relatório de transparência e igualdade salarial. A gente abre uma aba no nosso portal Emprega Brasil para que os empregadores nos contem essas informações para todos os seus estabelecimentos. Talvez esta parte é a parte apresentar a primeira informação, depois não querem atualizar as informações, mas esse aspecto é muito importante, porque é a presença dessa informação que não é invasiva, a gente não pede detalhes dessa informação, mas é que ela pode oferecer um indício para as nossas áreas de fiscalização para saber se há diferenças relevantes que são explicáveis por tempo de casa, por critérios que estão associados a um plano de carreira. Então, a gente faz essas perguntas para ajudar a saber onde estão as instituições, as firmas, as empresas que não têm nenhum tipo de justificativa para as diferenças salariais que são encontradas entre homens e mulheres. Então, a gente está neste processo, vamos começar e esperamos em setembro estar entregando o 4º relatório para as empresas, de tal modo que elas possam divulgar nos seus sites, nas suas redes sociais, dentro dos seus estabelecimentos para os seus trabalhadores, de tal modo que a gente tenha mais um passo nesse processo. Por quê? Porque nossa área de fiscalização já vem trabalhando na busca de quem não distribuiu ou quem não fez, né, a divulgação dos seus resultados, e se isso for recorrente, a gente vai passar a multar as empresas. O 3º, e agora estamos no 4º relatório. Conforme a gente vai alcançando
as empresas, aquelas que não publicam recorrentemente são multadas por isso, e a gente continua a segui-las de tal modo que todo mundo caminhe na direção da divulgação e de um debate saudável das diferenças salariais. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Café PT. Não sai daí que eu volto já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Já estamos de volta aqui no Café PT. Hoje estamos falando sobre a Lei de Igualdade Salarial, que completou 2 anos agora no mês de julho, com a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montanher. O legal é que a gente observa que esse trabalho que vocês desenvolvem, ele serve não somente para identificar se as empresas estão cumprindo a lei na questão da igualdade salarial, mas também para ver se as empresas estão cuidando das trabalhadoras, né? Então é mais do que simplesmente saber se elas estão recebendo da mesma forma que os homens, mas saber se elas estão sendo cuidadas de alguma forma. Isso também é bastante importante, né, Paula? Agora, tem uma outra pergunta para você, antes de poder te liberar, porque eu sei que você tem outros compromissos ainda hoje, mas tem uma informação que eu acho que é muito importante, né? Uma questão muito importante para a gente poder abordar, que é a igualdade salarial também para as mulheres negras, né? Eu queria entender como que a lei ela ajuda a combater o racismo estrutural, porque a gente sabe que as mulheres, normalmente, elas já recebem até 20% a menos do que os homens, mas quando a gente pega um recorte aí com as mulheres negras, esse percentual ele ainda é maior, né? Então, de que forma que a lei de igualdade salarial ela pode ajudar a combater essa discriminação, né, que acontece dentro do ambiente de trabalho, esse racismo estrutural? Olha, eu achei super bem por objetivo ser capaz de alcançar todas as mulheres. E a gente tem estudos que já vinham sendo realizados há alguns anos, né, pelas entidades que fazem estudo de gênero, e a gente já via há muito tempo essa distância dos salários das mulheres negras em relação a outras mulheres e em relação aos homens brancos. A gente tem uma indicação de que as mulheres negras hoje ganham menos da metade do que recebem os homens brancos. E a gente achava que isso não pode estar acontecendo. Isso está, de fato, refletindo uma situação muito complexa. Esse nosso relatório, a gente resolveu, antes de olhar, além de olhar a diferença de salários, olhar a diferença de proporção de mulheres. A gente encontrou mais de 20 mil estabelecimentos
dos seus empregados e empregadas que são mulheres negras. Tem muitos estabelecimentos de 100 empregados e mais que simplesmente não nos informam nenhuma mulher seletista negra ou parda. Então, a gente sabe que a diversidade e o respeito começa com as contratações. Então, a gente vem olhando para esse aspecto, porque as diferenças são muito grandes e muito claras, tendo sido registrado em todo tipo de estabelecimento. Porque as mulheres negras tendem a estar em algumas ocupações de muito baixa remuneração e de muito baixo prestígio na nossa sociedade, né? Então, o fato é que a gente está olhando a presença delas e a possibilidade que elas tenham de ascender. Por quê? Porque muitas delas vêm estudando, vêm ganhando prática, vêm ganhando experiências de trabalho e têm perfeita condição de assumir postos na hierarquia das empresas, e a gente precisa batalhar para que isso ocorra, porque, de fato, só vai haver uma igualdade salarial de homens e mulheres se a gente tiver uma igualdade que também inclua a gente superar o racismo estrutural da nossa sociedade. Agora, Paula, para a gente poder agora encerrar realmente, eu queria que você falasse para a gente um pouco como que nós, como sociedade, né, podemos colaborar com o Ministério do Trabalho e Emprego para fazer realmente com que essa lei ela possa ser cumprida em sua plenitude, né, para que as empresas, porque a gente sabe que é uma lei voltada para as empresas, mas nós, como sociedade, podemos colaborar para que ela também seja cumprida? Eu acredito que sim. Eu acho que a ideia da transparência salarial ela é importante para que as pessoas possam olhar o que está acontecendo ao seu redor, no seu território. Como as empresas publicam, têm a obrigação de publicar, nós podemos olhar o que está acontecendo no nosso entorno. E nosso entorno está permitindo que mulheres trabalhem em todo tipo de ocupação, mulheres que a gente conhece estão conseguindo ascender a cargos de chefia, a cargos de gerência, estão conseguindo encontrar ocupações para as quais estudaram, estão conseguindo estudar para ocupações novas, né? Ocupações que geram mais rendimento, como, por exemplo, incentivar as meninas a estarem estudando nas áreas de engenharia, nas áreas de matemática, nas áreas que envolvem o uso de computadores. A gente, às vezes, tende a achar que as mulheres estão circunscritas a algumas ocupações, onde elas se sentem seguras porque desde sempre elas as exercem. O que a nossa sociedade pode fazer é estimular as meninas a estudarem matemática, os meninos e as meninas estudarem português e história, geografia, enfim, e que eles possam debater abertamente sobre isso e que eles se sintam à vontade para estudar e escolher áreas de estudo que não sejam tradicionais e que depois o mundo do trabalho possa incorporá-los. A legislação da igualdade salarial é para quem está trabalhando, mas para essa pessoa chegar no mercado de trabalho, a sociedade precisa ter preparado essa mulher, essa menina, para que ela entenda que o espaço é de todos e que ela pode seguir aquilo que ela quer, que é estudar não apenas naquelas áreas que tem mais mulheres presentes, mas estudar inclusive para áreas que ela acha interessante e que, na verdade, muitas vezes ela vai dizer assim, mas tem poucas mulheres. E assim, as pessoas falam, né? Quando você diz que quer ser... Eu me lembro quando eu disse pela primeira vez que eu queria ser economista, uma amiga da família me falou, mas você já reparou que só tem homens economistas? Isso. E eu, na época, não me intimidei, porque na nossa casa a ideia é que tarefas de homens e mulheres não estavam separadas, todos tinham que contribuir. Então, eu acho que isso é uma coisa que a sociedade precisa construir em conjunto. Com certeza, tem que começar na base e no estudo, né, principalmente.
Subsecretária Paula Montanher, muito obrigado por ter conversado mais uma vez com a gente aqui na TV PT, especialmente aqui no Café PT. O espaço está sempre aberto aí para você e para todos aí do Ministério do Trabalho e Emprego também. Muito obrigada, Anderson. Eu agradeço muito a quem pôde parar para escutar e eu espero estar mais vezes aqui falando desse tema tão importante. Maravilha. Para você que esteve com a gente também, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Café PT. Até lá! A APEUESP nunca defendeu o isolamento corporativo. Escola e sociedade caminham juntas e os movimentos sociais se refletem em nosso dia a dia. Hoje vamos fazer uma pequena retrospectiva dessas lutas conjuntas realizadas em 2025. Uma das bandeiras da APEUESP é a união de forças com o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Todos sofrem ataques do governo, com retirada de direitos e arroxo salarial. A defesa do IANSP, por exemplo, é uma luta constante. Representantes de todos os setores do funcionalismo reúnem-se periodicamente para cobrar a responsabilidade do governo estadual. A ideia aqui não é discutir, como eu disse, os professores, mas o conjunto do funcionalismo, né, tendo um olhar bastante cuidadoso, né? Por isso nós vamos fazer uma pesquisa. Nós vamos demonstrar com dados, né, que o funcionalismo público está adoecido, está acometido. Quais são as doenças que mais os acometem, né? Por quais razões? Enfrentar a ameaça de uma reforma administrativa em 2026 é outra pauta que unifica todo o funcionalismo público. As entidades se reuniram na Assembleia Legislativa. A gente tem que entender que o serviço público é pilar fundamental da democracia, da soberania nacional. Quando a gente fala em serviço público, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de habitação. Se a gente tira do público e passa para o privado, se privatiza, qual é o papel do Estado ou do governante, se não é prestar serviços para a população? Próximo passo é Brasília, dia 29 de outubro, onde nós vamos protestar, fazer um grande ato contra a reforma administrativa que desmonta a carreira dos servidores públicos no Brasil. A luta pela democracia e liberdade de expressão esteve sempre presente em 2025. A plataformização do trabalho e a necessidade de um marco regulatório para as redes sociais marcou presença em nossa pauta. E muitas vezes a tecnologia ela traz enormes promessas, mas da mesma forma que ela traz enormes promessas, ela também pode trazer enormes frustrações. Repensar, ou pensar, ou reconstruir o conceito de trabalho, né? E organização do trabalho é profundo nesse momento em que a era digital impõe para nós ações tanto na educação e em qualquer uma das áreas aqui no estado de São Paulo. A forte campanha em favor do plebiscito popular também foi um momento de defesa da cidadania. Porque nós precisamos de duas medidas que são fundamentais para o conjunto da classe trabalhadora, que é a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial e o fim da escala 6x1, e é a taxação dos super ricos para garantir a isenção do imposto de renda de quem ganha menos de R$5.000. Quando o Brasil foi ameaçado pelas sanções de Donald Trump, a APEUESP participou ativamente dos atos pela soberania nacional. Mas esse 7 de setembro é a nossa indignação pela intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil, na pessoa do presidente Trump, o que demonstra uma nova cara de fascismo, sim. Porque essa intervenção é de olho, na verdade, nas riquezas que o Brasil tem. A presença nas ruas
junto com outros movimentos sociais, foi essencial para unir a categoria às demandas populares. Levantamos a bandeira do antirracismo em todos os atos públicos. Defendemos as minorias sempre tão atacadas. Como todos os anos, a APOESP marcou presença no evento, que é considerado o maior do mundo. A segunda presidenta da APOESP, professora Bebel, prestigiou o ato e conversou com nossa equipe. Quando eu fui presidenta pela primeira vez, nós criamos um coletivo que até hoje eu disse que é o coletivo LGBTQIA+. E esse coletivo, ele faz todo o debate em torno de toda a pauta da comunidade LGBT, sobretudo no que diz respeito aos direitos. Há vários anos, a APOESP vem participando de atos e movimentos em defesa do meio ambiente. A professora Bebel, segunda presidenta da entidade, tem chamado a atenção para a questão. É de suma importância e é uma pauta que ela está atrasada aqui no estado de São Paulo. A emergência climática está aí. Eu acho que não terá vida no planeta se nós não atentarmos para o problema de que ou nós cuidamos do clima ou nós paramos de, fazer selva de pedra e tem que investir no verde, usar o máximo de energia limpa, buscar energia fotovoltaica nas escolas públicas. Eu até tenho um projeto de lei que passou por todas as comissões, está pronto para a ordem do dia. Enfim, eu acho que também ele é um tema educacional. No domingo, dia 15 de junho, centenas de manifestantes se reuniram aqui na Praça Roosevelt, centro da capital paulista, para um ato em defesa da Palestina. A APOESP esteve presente, apoiou esse evento e o Educação na TV acompanhou tudo de perto. O ato reuniu trabalhadores, estudantes, pais, mães, professores, professoras e representantes de vários movimentos sociais. Os ataques de Israel ao povo palestino em Gaza estão sendo condenados por defensores da paz em todo o mundo. São muitas causas, e todas valem a pena. Mas é claro que a educação, em seu sentido mais amplo, ocupa um lugar central em nossa agenda. A defesa de uma escola pública gratuita, acessível e com ensino de qualidade esteve presente todos os dias de 2025. A APOESP defendeu as ETECs e FATECs. Lutou pela educação especial e inclusiva como política de Estado, pela climatização das salas de aula e pelo fortalecimento dos cursinhos populares, como nesse evento realizado em setembro. Foi um encontro estadual de cursinhos populares que discutiu a formação, gestão e manutenção dessa importante iniciativa educacional. No ano passado, a gente teve 43 estudantes que foram aprovados em universidades públicas. Então, isso não é pouca coisa. Talvez o fator mais decisivo na área da educação tenha sido o empenho na construção dos planos nacional, estadual e municipais. Os planos foram motivos de debate no Congresso da APOESP realizado em setembro e também em audiências e fóruns específicos. Eu quero dizer, será também bastante importante para que inspire o movimento nesse estado em torno da reelaboração do plano estadual de educação, que não foram cumpridas nenhumas de suas metas. Na Alesp foi criada uma frente parlamentar de acompanhamento dos planos. Coordenado pela professora Bebel, o seminário reuniu professores, estudantes, pais, parlamentares, pesquisadores e especialistas em educação. E a gente precisa desse plano porque ele é de Estado, portanto, independe de que governo for, tem que ser implantado, mas a sociedade tem que ajudar, acompanhar e monitorar e avaliar. Eu tenho falado sempre que na educação a gente não tem uma bala de prata que resolva tudo, né? Na verdade, você tem que tomar várias providências e a própria discussão de planos de educação e tal vão no sentido de tocar em todos os assuntos principais, do financiamento até estrutura e tudo mais. No congresso da categoria, realizado em setembro, na cidade de Serra Negra, se cristalizou a decisão de encaminhar as lutas da sociedade de forma conjunta com a APOESP.
Aqui se desenvolveu um novo projeto sindical, que é a articulação com todos os movimentos sociais, com todos os segmentos, porque, no nosso entender, a defesa incondicional de uma escola pública de qualidade passa por todos. A sociedade precisa dos futuros cidadãos e cidadãs que serão formados nas escolas públicas. As lutas sociais da APUESP continuarão presentes durante o ano de 2026. Todas essas reportagens podem ser vistas na íntegra, na seção de vídeos do portal da APUESP. Um bom ano para todos e muita energia positiva para enfrentar os desafios. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.